Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de abril de 2026, né? Eu já até ri hoje que a Cristina botou uma brincadeirinha lá, né, no grupo. Eu até ri pra caramba sobre isso. Eu falei, eu tomei um susto. Deixa eu tô arrumando um negocinho aqui para minha perna. Eu tomei até um susto. Depois que eu me lembrei que era 1º de abril. Ela fez uma brincadeirinha lá para gente. Eu queria pedir a vocês, quem está aí é a Márcia, né? Denise, Dulcineia, Marinês, quem pudesse pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, deixar aí com vocês, tá? Porque talvez a gente precise. Evangelho segundo o Espiritismo, já deixa aberto o Evangelho no capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho. E o livro dos Espíritos deixa aí, caso a gente venha precisar. Esses dois livros, é sempre bom, todos os estudos a gente tem à mão. Mas hoje o Evangelho, no capítulo 16, deixa aí aberto, né? Capítulo 16 é o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, rogando ao Pai que nos abençoe, rogando ao Pai que nos fortaleça, pedindo a Deus que proteja todos nós, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que nesse momento possam estar passando por algum momento difícil, algum obstáculo, né? Que todos, assim reunidos, possam se deixar envolver por essas bênçãos que caem do alto. Mas lembrando que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem que fazer o seu esforço pessoal. E sempre nos apegarmos aí ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, agradecemos muito ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá de estar mais aqui uma noite reunidos para estudarmos. Graças a Deus. Denise, você está aí participando? Eu não sei que ela deixou a foto aqui, eu não sei se a Denise está aí. Bem, Denise, você está me ouvindo bem? Denise, está me ouvindo? Não sei, acho que a Denise. Alberto, você está me ouvindo bem? Dá para me ouvir? O som está bom? Tá. Márcia, para você o Tá som está bom? sim, tá Tá normal. ótimo. Marinês, né? Então vamos lá. Também tá ótimo. Então, gente, eu pedi aí, quem chegou agora foi o Alberto, deixar aqui o Evangelho aberto no capítulo 16, tá? Deixa também o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho, capítulo 16. Bem, nós estamos estudando aqui esse livro do Cláudio Pajado, O Sermão do Monte. Nós estamos estudando o capítulo 8, Boas Obras. Eu vou ler o trecho que inicia o capítulo 8, depois eu vou para a aula. É só para a gente fazer a leitura do Evangelho aqui. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombetas, né, diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu
deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, esse é o capítulo 8 trata desse assunto, né? É esse capítulo 8 que nós já estamos estudando. Semana passada nós entramos no capítulo 8 e hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, que é boas obras. Então vamos lá. Para ser desvisto por eles, porque aqui diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então, esse é o tema, para seres vistos por eles. Então, Cláudio Fajado vai dizer assim: a preposição para, que para é uma preposição, neste versículo é usada no sentido de atender a um fim objetivo. Então, ele disse aqui: guardai-vos, quer dizer, precavenha-se, né? Evite de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Que às vezes a pessoa, né, ela está interessada em fazer a tal das boas obras, mas querendo fazer uma propagandinha, né? Então, isso aqui é a preposição para, quer dizer, para ser. Neste versículo, é usada no sentido de atender a um fim, a um objetivo. Avaliar o porquê de nossas ações é realização sempre necessária no processo de autoeducação a que estamos vinculados. Aí a gente lembra lá da questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. 919A, quando os Espíritos dizem, né? Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Está aqui a 919. Qual conhecimento de si mesmo? Tem até um subtítulo, né? Está aqui na parte terceira do capítulo 12 da perfeição moral. Conhecimento de si mesmo. 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Repara, de resistir à atração do mal. Então, o meio mais prático da gente resistir, enfrentar, não ceder à atração do mal é conhece-te a ti mesmo. Aí, Kardec vai fazer a pergunta 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Já conhece essa história. Conhece-te a ti mesmo. A gente conhece a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade nossa está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? E aí, Agostinho vai dar essa resposta espetacular, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara um dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, eu teria que perguntar sempre, né, se o que eu fiz não foi motivo de vergonha, e por que eu fiz aquilo, né? Aí ele dirigi, pois, a vós mesmos
Perguntas interrogáveis sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outra pessoa, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento de volta ao plano espiritual, teria eu que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Então, isso aqui é que o Cláudio Fajardo falou aqui. Avaliar o porquê de nossas ações é realização sempre necessária no processo de autoeducação a que estamos vinculados. Então, isso que o Agostinho falou para a gente na questão 919A é esse processo de autoeducação que nós devemos fazer sempre. E ele recomenda aqui que seja feito todos os dias. Para a gente não deixar passar nada, né? Que a gente é danadinho. A gente é danadinho. Se a gente deixar um dia, no outro dia, quando for fazer, já esqueceu. Então, tem que ser diariamente. Aí ele vai continuar aqui dizendo assim, né? Devido à necessidade da mudança de nossas posturas, temos nos candidatado a posições de destaque em favor da caridade. São campanhas em favor dos mais carentes, obras dedicadas à divulgação de literatura edificante, ou ainda realizações em que a oratória em favor do crescimento pessoal tem sido destaque. Mas, acima de tudo, temos que dar atenção ao móvel, quer dizer, ao objetivo que tem nos levado a tais atitudes, para que ações que possam tornar-se valorosas não passem de mera movimentação recheada de esterilidade ou ainda simples comércio das coisas santas, né? Então, ele diz aqui, vamos continuar praticando bem, divulgando a doutrina, fazendo obras sociais, né? Quem faz seus cursos, dá palestra, conversa com os amigos sobre a doutrina, continua. Mas sempre temos que pensar: por que eu estou fazendo isso? Por quê? Por que que eu estou dando curso, participando de estudos, divulgando a doutrina? Por que que eu estou fazendo isso? É importante a gente pensar, tá? Para que a nossa ação não passe de algo estéril, ou que a gente fique aí fazendo comércio de coisas santas. Porque tem muita gente por aí que fala do Evangelho, fala da Bíblia, fala de Jesus, fala de um monte de coisa. Mas não é como prática de caridade nem para ajudar. É para usar a religião para obter lucro de alguma coisa. Hoje mesmo eu vi isso aqui na internet. Pessoas que se dizem religiosas, que vive pregando aí as máximas do Cristo, mas usando tudo isso para arrumar dinheiro, porque quer comprar um avião novo, entendeu? Usando a religião, a boa-fé das pessoas, porque quer que o avião já está meio velho, precisa comprar um avião novo. Aí eu me lembrei do Chico, quando ganhou o Fusquinha. Ele disse, oh, aí o bando mandou ele, se livra do Fusquinha. Ele, não, não, Emmanuel, seu Emmanuel, com o Fusquinha eu vou poder chegar mais rápido no atendimento às pessoas necessitadas.
Porque ele ia a pé, né? Ele ia a pé lá em Peleopoldo, Uberaba. Era a pé que o Chico andava, porque nem bicicleta ele tinha. E aí ele ganhou de presente o Fusquinha. Nossa, né? E aí ele falou: opa, vou poder fazer a caridade com melhores condições, né? E aí o mano falou para ele: vende o Fusquinha, se livra dos Fusquinha. Poxa, seu mano, com o Fusquinha eu vou poder atender melhor as pessoas. Que não, não, você precisa de Fusquinha, não. Vai a pé mesmo. Então, né? Esse companheiro que eu vi na internet hoje é se diz, um religioso, mas ele está usando a religião para arrumar dinheiro para trocar o avião, entendeu? Não é nem comprar, é para trocar o avião, porque ele acha que ele precisa de um avião mais moderno, mais moderno. Mas, então, por isso que ele pergunta aqui: temos que dar atenção ao móvel, ao objetivo que tem nos levado a tais atitudes, para que ações que possam tornar-se valiosas não passem de mera movimentação recheada de esterilidade, ou ainda simples comércio das coisas santas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então a gente tem que perguntar: será que eu faço isso porque eu quero gravar bastante vídeo para aparecer na internet? E aí eu ganhar um monte de like, um monte de curtidas? E a gente sabe que os likes viram dinheiro, não viram? As curtidas não viram dinheiro? Quando o pessoal bota aí vídeo, às vezes, do TikTok, essas redes sociais aí eles até pedem, gente, ó, eu vejo assim a pessoa, antes de começar a entrar no assunto que ela quer abordar, ela diz assim: gente, não esquece de dar aí o like, né? Dar aí o curtidinha. Por que dá esse curtidinha? Porque o curtidinha mostra que você tem tantos seguidores. E aí você tem de. Aparece que o Facebook, a gente pagam a você, né? Pagam se você tiver não sei quantos seguidores, não sei quantos likes. Eu sei disso porque eu tenho uma amiga que ela vive disso. Ela trabalha com isso, né? Então é necessário que as pessoas curtam, porque o algoritmo lá identifica e a pessoa recebe. Tiver, não sei que lá, 5.000 seguidores, não sei quanta pessoa ganha dinheiro. Ganha, e não ganha pouco, não. E tem gente que faz isso no aspecto religioso. Então, quando ele está divulgando lá as coisas dele, não é com o intuito, muitas vezes, de esclarecer, de auxiliar. É de ganhar. Boa noite, Joey. De ganhar like, né? A curtidinha aí, porque ganhando a curtidinha vai, né? é, ter mais ibope, vamos dizer assim. Voltando aqui, assim, orgulho, vaidade, presunção ou troca de favores têm de ser alijados de nosso ser, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, só um instantinho, gente. É um companheiro aqui nosso que está com um probleminha. Pronto, pronto, deixa eu resolver. Então, eles aqui, assim, orgulho, vaidade, presunção ou troca de favores tem de ser alijado de nosso ser para que não nos deixemos ser dirigidos por eles e nossas realizações não tenham só intuito ser desvistos por ele. Entendeu? Então, quando a pessoa, principalmente, eu não vou nem falar de outras coisas, estou falando do ponto de vista religioso,
Quando você usa a religião, aí tem aquele velho ditado, né? Não useis o nome de Deus em vão. Quando você usa a religião, você usa, no nosso caso, somos espíritas, usa o evangelho, usa o que for para ter uma troca de favores, é o tal do like, mais curtidas, mais ibope, mais dinheiro eu ganho, mais eu chamo a atenção do público. Ele fala aqui, isso envolve orgulho, vaidade, presunção ou troca de favores. Isso tem que ser retirado, a gente tem que arrancar isso da gente. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente vai estar sendo dirigido por eles. E aí é o que ele diz, para que não se, para fazer as coisas sem ter esse objetivo de ser visto por eles, da vaidade, né? Aliás, não tereis galardão, não tereis mérito junto de vosso Pai, que está nos céus. Aliás, de outra maneira, de outro modo, do contrário. Porque se a gente ficar sempre fazendo as coisas desse modo, com esse interesse, qual é o mérito? Nenhum, nenhum. Porque o mundo pode até não saber que você está com outros interesses, mas Deus sabe. Os espíritos bons sabem. E os que não são bons também sabem. A eles nós não enganamos. Então, ele diz aqui, não tereis galardão. Tereis, quer dizer, no futuro presente. Mostra-nos que é preciso agir primeiro, para depois fazer-se merecedor da recompensa, ou galardão. Recompensa esta que será sempre de acordo com o como foi realizada a ação. Então, tem gente que primeiro quer fazer sucesso, para depois trabalhar. Não, você primeiro trabalha. Você primeiro se faz merecedor da recompensa ou galardão. E a recompensa será sempre de acordo com o como você realizou aquilo. Lembra quando a gente estuda aquela questão do livro dos espíritos, aonde é questão 670 e 747. Eu vou olhar aqui a 747. 747 diz assim, parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade. Em todos os casos de assassínio, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. E a 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Deus julga pela intenção. Então, se você faz alguma coisa e o mundo, o mundo dos homens, podem nem entender o que você está fazendo, podem nem saber o porquê que você está fazendo. Podem achar que você está fazendo porque você é uma pessoa boa, mas muitas vezes você está enganando, achando que está enganando. Você está fazendo com outra intenção. Mas Deus, você não engana. Porque Deus julga o homem, julga as suas ações, pela intenção que ele tem ao fazer aquilo. É a intenção que Deus vai ver em nós. Qual é a tua intenção ao fazer aquela atitude? Você está saindo por aí, pregando o evangelho, né? Falando de Deus, falando de Jesus, mas qual é a tua verdadeira intenção? É isso que Deus vai julgar.
E aí, intenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. E por isso ele diz: não tereis galardão, não tereis no futuro do presente. Mostra-nos que é preciso agir primeiro para depois fazer-se merecedor da recompensa ou galardão. Recompensa esta que será sempre de acordo com o como foi realizada a ação. Então, Deus vai ver a tua intenção. Junto do Pai. Junto do Pai é próximo dele, em seu raio de ação. Ele, o Pai, opera em segredo, age sutilmente. Se queremos a recompensa verdadeira, a que nos levará à glória definitiva, que só Ele, Criador incriado, pode nos dar, devemos atuar da mesma forma. Ou seja, ocultamente, sem tocar trombetas. Desinteressadamente, porque o céu não está aqui ou ali, mas é sempre estado de consciência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre evitar colocar as coisas, né, lá para todo mundo ver. Fazer as coisas com o nosso coração, lembrando que nós podemos enganar o mundo, mas nós não enganamos a Deus, porque Deus julga a intenção. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Quando, pois, deres esmola, o advérbio quando veicula a ideia de tempo. Quando isso acontecer, quando dá uma ideia de tempo para a gente. Em que época, em que ocasião? Infelizmente, ainda adotamos duas posturas diante da vida. Ora atendemos a Deus, ora a mamão. Não é assim? A gente ainda ora a Deus, ora a mamão. Aí a gente vai pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Está lá, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Só um minutinho aí, gente, que eu vou pegar um livrozinho aqui. Tem que levantar com muito cuidadinho, que a dona coluninha aqui está dando um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. A minha coluna hoje está meio problemática. Deixa eu ver aqui. Então, ele fala sobre. Deixa eu só ver aqui se eu acho um negocinho aqui. Um instantinho. Não deixa. Não achei. Então, ele fala aqui sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e ao Mamon. Alberto, dá para você ler o item 2 aí do Evangelho para gente?
Item 2. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Porque me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunhos falsos, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, Lucas e Marcos. Então, né, Jesus aqui, ele não está falando contra a riqueza, né? Ele está falando sobre isso, sobre você, sobre o valor que você dá às coisas. É isso que ele está falando. Né? Então, ele diz aqui, nós ainda adotamos duas posturas diante da vida. Ora atendemos a Deus, ora a Mamon, né? Que representa essas coisas materiais. Aí ele continua aqui. A dualidade espírito-matéria, amor-ódio, reino-mundo, ainda desperta em nossa atividade conflitos de difícil solução. O alto grau de competitividade do mundo, nossa, e como está atualmente, né? A competição acirrada, nos leva a esquecer o reino. A sensação da matéria nos dificulta a ascensão do espírito. A vivência do ódio nos impossibilita amar. E essa questão do amor, né? Hoje mesmo, hoje não foi ontem, que a gente está fazendo o culto do Evangelho no Lar, e a gente estava falando sobre isso, né? Como nós ainda temos dificuldade de entender o amar aos vossos inimigos de Jesus. Como essa interpretação do que Jesus quis dizer ainda incomoda as pessoas. Elas preferem, muitas vezes, de forma consciente, interpretar errado do que querer, do que compreender a verdade. Porque é impossível que alguém aqui ainda não tenha, pelo nível de conhecimento que nós já temos, que alguém aqui ainda não tenha entendido o que Jesus quis dizer com amar o inimigo. Porque o povo fala isso o tempo todo, né? Pelo menos nós espíritas, né? É amar o inimigo, é não desejar mal para ele. É rezar por ele. Da mesma forma que você gostaria que rezassem para você quando você está todo estropiado. Não é assim? Ó? Porque quando a gente está todo estropiado, o que a gente quer? Ai, gente, pelo amor de Deus, reza para mim. Não é essa que a gente fala? Reza para mim, bota meu nome aí na tua igreja, em todo lugar. Bota meu nome aí. É isso que Jesus diz. Amar o inimigo é querer para ele tudo aquilo que você quer para você.
Está doendo? Bota meu nome lá, no teu centro, na tua igreja. Reza, faz uma corrente de oração para mim. Ora, se você quer isso para você, você tem que desejar para o outro. Se você nega isso para o outro, consequentemente, você está negando isso para você. É da lei. Porque para Deus todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E a gente sabe disso. Sabe. Mas a gente prefere dizer: eu quero que o meu inimigo se exploda, sabendo que Jesus está nos ouvindo, que Deus está nos ouvindo, que a espiritualidade está nos ouvindo e que os nossos adversários também estão nos ouvindo. E que eles vão pensar assim: ah, é? É assim, elemento, cara de pau, que você está falando? Para não dizer outra coisa? É assim que você terá, que será para você. A gente sabe disso, mas a gente prefere dar vazão a essa coisa. Isso é servir a mamão. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que Deus, o que Jesus quis dizer com amar o inimigo. Não adianta dizer assim: ah, Jesus está com peninha dele, leva para casa. Porque Jesus vai dizer: meu queridinho, não foi isso que eu quis dizer com amar o inimigo. E você sabe disso. E você sabe disso. Porque só falta isso as pessoas dizerem, né? Ah, se Jesus está mandando eu beijar, eu amar o inimigo, por que ele não levou para casa o inimigo? Mas ele não mandou você levar para casa. Ele até disse o contrário: não leva para casa, não, tá? Porque ele é perigoso. Não leva para casa, não. Porque seu coração nunca vai bater da mesma forma para o inimigo como bate para o amigo. Então não leva para casa, não. Porque senão você está sendo o quê? Irresponsável. Irresponsável. Se você sabe que ele quer apertar teu pescoço, tu vai levar ele para tua casa? Deus não pede isso. Agora, não tem aquele ditado: seja prudente como as serpentes? Seja prudente, não leve para casa. Mas isso não quer dizer que você tem que desejar o mal para ele. Mas, é o que ele diz aqui: o alto grau de competitividade do mundo nos leva a esquecer o reino. Esquecer o reino é esquecer esse ensino de Jesus. A sensação da matéria nos dificulta a ascensão do espírito. A vivência do ódio nos impossibilita amar. Então, quando a gente fala assim, que a gente... Jesus está com pena, leva para casa, sabendo que Jesus não falou isso, é porque a gente ainda está vivenciando o ódio dentro de nós. Sabendo que o mestre disse: ama o teu inimigo. Não deseja mal para ele. Que cada um recebe na medida exata que dá. Né? Então, quando o Agostinho manda a gente fazer a tal meditação na questão 919, ele está dizendo para a gente o seguinte: você precisa avaliar diariamente o que você está dando. O que você está dando? Porque se está doendo aí, está doendo e está doendo às vezes muito, observa o que você está dando. Porque pode ser isso que você está recebendo. Por isso que está doendo. E a gente tem que fazer essa avaliação. Aí ele diz aqui: é por isso que o Cristo diz, quando... Olha aí, ó, a ideia de tempo. Quando, pois, deres. Quando você for dar. Então chegará o dia em que agir do bem será tão normal,
quanto respirar. Mas, por enquanto isso não acontece, é preciso ouvir o que Jesus está dizendo. Quando, pois, deres esmola, né? Não faça tocar trombeta. Seja humilde. Seja humilde. Não faças tocar trombeta diante de ti. A esmola é a prática das virtudes cristãs. Nós falamos sobre isso, né? Que o povo hebreu, né, o povo judeu, ele tinha isso dentro dele. Fazia parte da cultura dele a questão da esmola, né? Era a obra do justo. A esmola era a obra do justo. Não é a mesma coisa que a gente tem hoje, né? Ah, a esmola, vou dar uma moedinha. Não. A esmola para o povo judeu naquela época era a obra do justo, né? Então, a esmola, como prática das virtudes cristãs, tem que se originar no desinteresse pessoal. Não é aquela coisa, eu vou dar esmola porque eu estou precisando, né? Então, ficar fazendo aquele comércio com Deus, né? Eu estou dando isso aqui, Deus me dá aquilo. Senhor, tá vendo? Ó, eu estou aqui, ó, estou dando, hein? Já sabe, né? É o comércio. Então, ele diz aqui, a esmola como prática das virtudes cristãs tem que se originar no desinteresse pessoal. O mais importante passa a ser o elemento atendido. O mais importante é aquele que você vai auxiliar. A satisfação daquele que serve é o ato de servir. Então, a tua satisfação quando você vai ajudar verdadeiramente alguém. Por quê? O mais importante no ato da caridade é aquela pessoa que você vai ajudar. A minha comida está aqui, né? Em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida, é o meu alimento, é o meu sustento. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha alegria. Quando eu estou fazendo aquilo que Jesus, que Deus pede para que eu faça, que é amar o próximo. Essa tem que ser a minha alegria. Com esse ensinamento, o Cristo nos mostra que o alimento daquele que está em sintonia com o Pai, que é amor, é o próprio ato de realizar sua vontade. Assim, não é preciso e nem oportuno fazer alarde, conforme mostra a expressão, não faças tocar trombeta. Porque isso tem que ser a minha alegria. Isso tem que ser o meu sustento. Isso tem que ser a minha verdade. É fazer a vontade de Deus. É assim que Jesus fazia. É isso que o mantinha em pé. Era isso que Paulo, né? Já Paulo de Tarso, era a alegria de Paulo. Era saber que ele estava fazendo a vontade do Mestre. A trombeta é um instrumento musical que se usa quando há o desejo de chamar a atenção. Anunciar em Judá e fazer ouvir em Jerusalém e dizer: tocai a trombeta na terra. Não é a obra da lei, isto é, a obra da obrigatoriedade que justifica o homem. Aquela coisa, eu faço isso porque a lei exige que eu faça, né? Não é a obra da lei, a obra da obrigatoriedade que justifica o homem. Lembra-nos, Paulo, mas a fé em Jesus Cristo, ou seja, fé dinâmica, expressa nas obras do amor. É como nós estudamos anteriormente, né? Quando Jesus pergunta: o que fazeis demais? O que fazeis demais? Esse demais não é da obrigatoriedade. Não é obra da obrigatoriedade, né? Não é isso que é isso que justifica o homem. É
O que fazeis a mais? Amor que nos leva a agir em silêncio, não com a preocupação de destaque para si, diante de ti, mas em salientar a felicidade do outro. O que fazeis a mais? É isso que justifica o homem. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas? Os adjetivos com que somos qualificados pelos outros dizem respeito a como temos agido. Então, se alguém olha para a gente, né? Aí a gente vai lá, está fazendo aquele discurso, né? E alguém diz assim, que hipócrita, né? Que hipócrita. Aí ele diz aqui, né? Os adjetivos com que somos qualificados pelos outros dizem respeito a como temos agido. Quando alguém diz, é um homem de bem, é um homem bom, é uma pessoa justa, é um vigarista, é um hipócrita. Esses adjetivos dizem como nós temos agido. É imperioso avaliarmos nossas atitudes. Voltamos a Agostinho de novo, 919A. De que temos sido chamados, esse é um alerta a nos dizer do nosso comportamento. Jesus, ao usar o termo hipócrita, chama-nos a atenção para a falsidade que deve ser evitada, né? Então, Jesus vai usar. Ele diz aqui, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Reparou a frase de Jesus? Olha só. Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ele usou, primeiro ele botou o quê? A palavra o quê? Nas sinagogas. Bem, quem é que tocava a trombeta do que fazia nas sinagogas? Era o homem comum. Era o homem comum que ficava na sinagoga tocando trombeta diante do que fazia. Lembra do gasofilácio? Não. Era um homem que se dizia religioso, doutor da lei, fariseu. Tanto que Jesus faz questão de colocar aqui, ó, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Depois ele fala das ruas, que é o homem do dia a dia, né? Que fica dizendo que eu pratiquei a caridade, que eu ajudei. É, o político. Mas primeiro ele fala daquele que toca trombeta na sinagoga. Por que será que ele colocou primeiro a palavra sinagoga do que a palavra rua? Na rua a gente pensa no homem comum, no político, né? Na sinagoga, o religioso. Será que tem o mesmo peso? Do homem que se diz religioso e é hipócrita, do político que na rua e é hipócrita? Eu acho que esse primeiro aqui, que banco hipócrita na sinagoga, está um pouquinho mais comprometido do que o outro, que é hipócrita nas ruas. Os dois são hipócritas. Nossa, tem um rapaz, uma pessoa passando aqui com um carro, tocando a buzina altíssima. Os dois são responsáveis. Mas Jesus fala primeiro do hipócrita da sinagoga. É claro que tem o peso, que Jesus não fazia nada por fazer, né? Porque aquele que se diz doutor da lei, que conhece a religião, e age
como hipócrita dentro do templo. E o outro nas ruas. Os dois são hipócritas. Mas esse aqui que usa o templo. Lembra quando aquela história de Jesus expulsou os, os comerciantes do templo? Aquele que está usando a casa de Deus para espalhar sua hipocrisia na casa de Deus. Isso é muito grave. Então, eles aqui, a esmola como prática. Ah, não, ele fala aqui. Amor a como faz o hipócrita das sinagogas e das ruas. Os adjetivos com que somos qualificados pelos outros dizem respeito como temos agido. E aí ele diz: Jesus, ao usar o termo hipócrita, chama-nos a atenção para a falsidade que deve ser evitada. Entre os judeus, a palavra grega hipócrites, a palavra hipócrita em grego era hipocrites, que traduz o hebraico hanef, não designa apenas o homem de piedade fingida e exibicionista, mas, de um modo geral, o homem de caráter pervertido e mau. Tá? Então, entre os judeus, o hipócrita é esse homem de caráter pervertido e mau. Desta forma, devemos entender a hipocrisia, a falsidade, como uma traição. Porque, na realidade, ela nos mostra diferentes do que realmente somos. Lembra de Judas? Ninguém imaginava dos companheiros que ali estavam que ele iria cometer aquele ato, né? Todo mundo via ele ali, caminhando pelas estradas, junto de Jesus. Mas quando eles descobrem o que ele fez, eles ficam assustados. Jesus sabia. Para ele não foi surpresa. Mas para os outros, não. Eles achavam até que Judas tinha um comportamento um pouquinho diferente, meio assim, mas não esperavam aquela atitude dele. Então, eles consideraram aquilo uma traição, que poderia levar à morte até não só de Jesus, né? Mas do grupo todo, não é? Vai que os sacerdotes resolvessem prender todo mundo. Dizer assim, em vez de dizer que eu vou prender só Jesus, eu vou prender a quadrilha toda. Não é assim? Paulo, quando ele manda prender Estevão, a ideia dele era prender todos os homens da casa do caminho. Ele queria prender todos. Ele mandou matar Estevão, que ele mandou matar Estevão, ninguém. E depois a ideia dele era mandar uma tropa para prender todos que estavam na casa do caminho. Está lá em Paulo Estevão. Aí Gamaliel, sabendo o que ele ia fazer e ele ia mandar prender, Gamaliel pensou o quê? Vou usar, e foi isso que ele fez, vou usar da vaidade, vou me aproveitar. Na verdade, Gamaliel pensou assim, vou me aproveitar da vaidade de Paulo, de Saulo, para ajudar os homens do caminho. Então, na realidade, Gamaliel usou, se aproveitou da vaidade de Paulo, de Saulo, para poder salvar. Então, ele tinha um bom objetivo. Ele disse assim: o homem é vaidoso, o homem é orgulhoso. Então, eu vou o quê? Eu vou usar disso aí, vou me aproveitar da vaidade dele. E Gamaliel foi procurar Saulo. E falou para Saulo: olha, Saulo, vamos fazer um acordo. Eu vou me aposentar e vou indicar você para o meu lugar.
E Gamaliel tinha uma posição de grande destaque e respeito dentro do Sinédrio. Então ele disse: eu vou me afastar e vou indicar você, mas eu quero uma coisa em troca. E Saulo falou, já pensando, né? Eu dou o que, já pensando lá, eu dou o que você quiser, porque é isso que eu quero, essa posição sua. Aí Gamaliel falou: deixe os homens do caminho em paz. Aí Saulo parou e disse, tipo assim, também não posso deixar muito fácil, né? Porque senão ele vai pensar o que é de mim. Aí ele fez aquela, né? Não, porque ele tinha que fazer o teatro. Ele era o hipócrita naquele momento. Não, não vou aceitar esse tipo de coisa, né? Porque pegava mal ele dizia, oh, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Então ele tinha que dar, afinal, tinha que manter as aparências. Então ele, não, não posso fazer, não posso aceitar isso. Aí Gamaliel disse assim, olha, quando é que você vai conseguir alcançar o meu posto assim? Ah, né, vai levar tempo. Eu estou te oferecendo isso agora. Aí ele, né, fica naquela. Não, tá tudo bem. Eu aceito. Tipo assim, parecia que estava fazendo esforço. Eu aceito, mas tem uma condição. Eu quero que eles vão embora de Jerusalém. Não fiquem por aqui. E assim foi feito. Só Estevão foi punido. Os outros tiveram que se espalhar, seguir em frente, né? Foram para outros lugares. E ele abriu mão de mandar matar, porque ele ia mandar. Mas aí Gamaliel, sabendo da vaidade dele, do sonho de poder dele, da ambição, fez isso. E salvou aquele povo todo, né? Salvou aqueles homens do caminho. Então, ele fala aqui, dessa forma devemos entender a hipocrisia, a falsidade, como uma traição. Porque, na realidade, ela nos mostra diferentes do que realmente somos. E uma das características do cristão é se mostrar como é, na busca do vir a ser. Aí é Estevão. Estevão mostrou que era cristão. Porque Saulo ofereceu inúmeras vantagens a Estevão, para Estevão deixar Jesus, abjurar, para Estevão buscar Mamon. E Estevão foi o quê? Firme. Mostrou ser um verdadeiro cristão, mesmo pagando com a própria vida. Né? Então, isso aqui, nas sinagogas e nas ruas, é onde normalmente atuamos. A sinagoga, a expressar o movimento religioso. Olha aí. A sinagoga a mostrar o movimento religioso. Então, a sinagoga vai mostrar isso, o movimento religioso. Ô, Rosa, Oi, quando eles foram expulsos, que eles foram para outras cidades, né? exatamente, se espalharam. Então, eles aproveitaram para divulgar Mais ainda, mais ainda, né? Se mais ainda. espalhou de uma tal maneira, né? Porque foi a condição de Saulo para não perseguir os homens do caminho. Ele fez Acabou ajudando, né? acabou Acabou ajudando. Ele aceitou o que Gamaliel ofereceu, e Gamaliel ofereceu porque sabia que ele ia aceitar. Que ele ia fazer assim, né? Ia fazer, fingir que precisava pensar sobre aquilo. Mas era o que ele queria, o que ele ambicionava, né? Então, Gamaliel já ofereceu porque conhecia o pupilo, que Gamaliel foi professor dele. Então, Gamaliel conhecia o pupilo. Ele sabia que se ele oferecesse isso, que era o cargo dele, que era um cargo de uma posição social bastante elevada, e dentro do movimento religioso, Gamaliel sabia.
tenho certeza que Paulo vai aceitar. Mas aí Gamaliel ofereceu, ele aceitou. Mas ele botou essa condiçãozinha para dizer assim, eu endureci um pouquinho. Mas, na realidade, né, era isso que ele queria. Então, ele diz aqui, a sinagoga representa um movimento religioso. E a rua, nossas ações cotidianas. Devem caminhar para e passo, ou seja, nossa postura renovada, em base de amor, tem que ser a tônica, não só na convivência, no templo eleito para homenagear o Senhor, mas também no dia a dia, onde quer que estejamos. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que nós precisamos ter uma conduta semelhante, tanto no templo como nas ruas. Porque se a gente tiver uma conduta no templo, outra conduta na rua, a gente está sendo hipócrita, não é? A gente está sendo hipócrita. Porque dentro da casa espírita, eu sou uma pessoa. Na rua, eu sou outra. Então, ele fala aqui. Nas sinagogas e nas ruas, é onde normalmente nós atuamos. A sinagoga, a expressão, o movimento religioso. E a rua, nossas ações cotidianas. Devem caminhar para e passo. Ou seja, nossa postura renovada em base de amor tem que ser a tônica, não só na convivência no templo. Eu não posso ser cristão apenas dentro do templo. No templo eleito para homenagear o Senhor, mas também no dia a dia, onde quer que estejamos. Só assim não seremos chamados de hipócritas por aquele que possui em si toda a autoridade. Então, a gente tem que estar sempre. Por isso que o, o Agostinho, né? E Paulo também fala sobre isso. Nós precisamos, todos os dias, refletir sobre como é que nós estamos agindo. Para que a gente possa pensar assim, eu preciso ter um comportamento semelhante, tanto na casa espírita como nas ruas. Eu preciso ser um bom cristão, tanto dentro da casa espírita, no templo religioso, seja qual for, ou nas ruas. Eu não posso ser um aqui, outro aqui. É isso que ele está querendo dizer para a gente, né? Só assim nós não seremos chamados de hipócritas. Porque se a gente tiver o comportamento dúbio, aí nós seremos hipócritas. E ser chamado de hipócrita é uma coisa, né, bem desagradável, bem desagradável. E para a gente encerrar aqui, eu trouxe um livro para ler um trechinho aqui, um livro muito bom, não sei se vocês conhecem. É esse aqui, ó, O Sermão do Monte, de Djalma Mota Argolo. O Djalma é um profundo estudioso da doutrina. Ele tem estudos, ele tem livros científicos, ele tem livros doutrinários, ele tem livros evangélicos. O Sermão do Monte, de Djalma Mota Argolo. E tem um trecho aqui onde ele fala da conduta cristã. Ele fala sobre ações nobres e caridade, sintetizando o que Jesus disse. Tá? Ele está fazendo aqui uma síntese sobre o que Jesus disse. E ele vai dizer assim, deixa, ele vai dizer assim, tende cuidado, sintetizando tudo que Jesus disse aqui do que nós estudamos. Tende cuidado de não praticar vossas ações caridosas diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outro modo, não tereis vossa recompensa da parte de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, praticares teu ato de caridade, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas
e nas ruas, a fim de serem prestigiados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já foram recompensados. Ao praticares, portanto, o teu ato de caridade, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que o teu ato caridoso fique em segredo e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus ressalta a necessidade da ação caridosa ser atitude íntima e natural do indivíduo. A ostentação implica hipocrisia, estando a recompensa no aplauso buscado, extinguindo-se após ter sido este conseguido. Então, o que você vai receber vai durar o tempo do aplauso. Quando o aplauso acaba, acaba a tua recompensa. Entendeu? A ostentação implica hipocrisia, estando a recompensa no aplauso buscado e extinguindo-se essa recompensa após ter sido este conseguido. Então, terminados os aplausos, termina a tua recompensa. Então, a gente tem que ter muita atenção sobre isso, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Agradecendo muito a Deus por essas observações. Às vezes a gente pode achar assim, isso é tão repetitivo. Mas por que será que é repetitivo? Porque nós ainda não apreendemos o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus. E como dizem os amigos espirituais, eles vão continuar repetindo para a gente o ensinamento até que a gente o quê? Apreenda esse ensinamento e coloque em prática. Que somente ali, né, quando isso realmente tiver consolidado, é que a gente vai realmente, subir mais um degrau. Só aí. Enquanto isso não acontecer, vale a máxima de Jesus. Ninguém sairá daqui até pagar o último centavo. Então, a gente vê aqui que esses ensinamentos são ensinamentos morais. São ensinamentos morais. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí, gente? Sobre isso aí que nós estudamos a noite de hoje? Não, é que essa questão, né, de fazer em silêncio, isso exige da gente muita vigilância, porque o nosso orgulho faz com que a gente revele logo, eu dei, eu fiz, né? Então, para a gente poder seguir aquilo que é ensinado por Jesus, precisa dessa vigilância. Fazer puro silêncio, às vezes, a gente está num estágio que ainda tem que ter muita vigilância, porque é automático você revelar o que fez. E a gente não consegue, né? Às vezes a gente fica vigilante, mas às vezes dá uma recaída e revela o que fez. Às vezes a gente até fica vigilante. Ninguém sabe, eu fiz, ninguém sabe, mas a outra, de repente, tu já revela o que fez e fica todo mundo sabendo. Tu tem prazer de dizer que fez. Isso é. Porque a gente tem sempre que trazer para a gente, né? Porque se a gente A for ver por gente. aí, ó, a gente tem mil exemplos de pessoas públicas que fazem e propagandeando, mas o outro é o outro, né? A gente tem que pensar na gente. Exatamente. Né? A gente tem que pensar na gente. Porque tudo A isso frase, a frase que eu gostei muito, Rose, Ah, é o agir naturalmente como se respirássemos, é, né? Essa frase já diz tudo. Nós exatamente. vamos Diz chegar aqui, lá, né? né?
Chegará o dia em que agir no bem será tão normal quanto respirar. Mas, por enquanto, é preciso ouvir. Quando, pois, deres esmola, quer dizer, é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Nós ainda precisamos ouvir esses ensinamentos mais vezes. A espiritualidade vai continuar chamando a nossa atenção, repetindo, e a gente vai continuar ainda dizendo assim: ai, que coisa chata! É sempre o mesmo ensino, aí a gente não dá atenção, né? Por quê? Porque isso é chato, toda hora falando dessa forma, fica chato, fica cansativo, dá vontade de dormir, dá vontade de parar de fazer. Aí a gente não presta atenção. Por quê? Porque a gente acha que já sabe, mas não sabe. Por isso que ele disse aqui, como bem lembrou a Márcia, chegará o dia em que agir no bem será tão normal quanto respirar. Por enquanto ainda não é, como disse o Alberto aqui. Ainda não é normal quanto respirar. Então, enquanto a gente não consegue ter isso como algo normal, é preciso ouvir a palavra de Jesus. Quando, pois, deres esmola, cala a tua boca, não trombeteia, seja humilde. E aí Jesus vai ficar repetindo isso toda hora para a gente. A espiritualidade vai ficar mandando essas mensagens para a gente toda hora. Por quê? Porque ainda não é normal quanto respirar para a gente servir ao Senhor, amar o nosso próximo. Então, não adianta a gente achar chato, ai, é cansativo, é sempre ouvindo a mesma coisa, sempre ouvindo a mesma coisa. É porque a gente ainda não consegue fazer disso algo normal quanto respirar. O amor é próximo, o amar o inimigo. A gente tem que ainda sente necessidade de tocar trombetas. Porque a gente quer o quê? O aplauso do mundo. Mas os amigos espirituais dizem que a única coisa que a gente vai receber, a nossa recompensa, é o aplauso do mundo. Na hora que o aplauso acabar, o valor da recompensa acabou também. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Eu gostei muito dessa frase aqui, até destaquei mesmo, Márcia. Chegará um dia em que agir no bem será tão normal quanto respirar. Por enquanto isso não acontece, a espiritualidade fica o quê? Mandando essa lição, sempre essa lição, sempre essa lição. Até o dia que a gente incorpora e coloca em prática. Aí eles aliviam a gente, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Então, semana que vem, dia 8 de abril, a gente vai conversar aqui. Para serem glorificados pelos homens. Tá? 8/4/26. Vocês devem ter visto, quem entrou lá no grupo, né? Evangelho no Cefa, que eu coloquei um cartazinho de atividades que nós vamos ter em abril, nas nossas palestras de segunda-feira. Serão 4 segundas-feiras, tá? A primeira vai ser dia 6, imposição das mãos. É o terceiro painel espírita Joana de Ângeles. Então, a gente vai ter a palestra, né? Imposição das mãos, do livro Otimismo, da Joana de Ângeles, e nós vamos ter aí o nosso irmão Alexandre Bulhões, que vai vir conversar conosco sobre isso. Imposição das mãos. Depois, nós vamos ter, no dia 13, o nosso irmão Sérgio Andrade, que vai falar sobre
os desígnios de Deus. No dia 20 de abril, a gente vai ter aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, dia 20 de abril, a gente vai ter o nosso irmão Robson Valentim, que vai falar sobre ascensão espiritual. E, encerrando o painel Espírito Joana de Ângelo, no dia 27, a nossa irmã Ana Paula Oliveira vai conversar conosco sobre fantasias mediúnicas. Todos esses temas do livro Otimismo, de Joana de Ângeles. Então, é o nosso painel espírita Joana de Ângeles, muito bom. E a primeira palestra é dia 6, segunda-feira, imposição das mãos. Eu gostaria que vocês tenham o link, né? Que é o mesmo link de sempre, que vocês divulgassem isso para mim. Inicialmente as duas palestras, do dia 6 e do dia 4, e o cartazinho aqui do dia 6 do 4, né? Porque tem muita coisa aí, a gente tem muito trabalho, né? Agora, 2026 é de muito trabalho, gente, de muito trabalho, de muito estudo, né? Então, se é isso que a casa está oferecendo, razões há. Francisco de Assis deve estar de olho na gente. Ó, esse povo precisa estudar. Então, os estudos são aí. Eu peço a colaboração de vocês na divulgação, tá? Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Márcia. Márcia, você faz a nossa prece de agradecimento? Porque depois nós teremos a nossa irradiação. Denise, o Joey hoje não vai poder participar da irradiação, não, tá? Ele mandou uma mensagem aqui. Joey do Cineia que não podem participar da irradiação. Vamos lá. Faz a nossa prece, Márcia, por favor, minha amiga. Ao término desse estudo sempre maravilhoso, que eu amo demais, só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que está sempre a nos ajudar, a nos esclarecer e nos mostrar o caminho reto, o caminho certo a ser seguido. Só temos muita gratidão a esse Pai maravilhoso, amoroso, e que possamos nos esforçarmos cada vez mais em aprendermos para sermos melhores, como nosso Pai deseja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo a vocês uma boa noite. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para os nossos estudos. Todo mundo já sabe que sexta-feira não teremos trabalho da casa, que é Sexta-feira da Paixão, mas segunda-feira estaremos de volta. Um beijo no coração de todos, um bom trabalho, um bom estudo para todos vocês. Tchau, Tchau, gente. boa noite. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.